E hoje iniciamos mais um Líderes Futuristas, que é um programa que conta cases de sucesso para vocês aí de casa. Aqui você vai assistir todos os dias histórias especiais de lideranças, autoridades, empresários que irão contar a sua história. E hoje estou aqui com ela, Cris Alves, que tem uma história incrível. Ela que é assistente social, diretora administrativa do Hospital Psiquiátrico São Pedro, suplente de deputada federal, que nós mulheres temos que ter muito espaço, né, Cris? Vice-presidente do MDB em Guaíba, presidente do Compotman. Isso aí ela vai explicar para a gente que eu nunca ouvi falar. É especialista em gestão hospitalar e políticas públicas. Miss Mato Grosso do Sul, trans e professora de pós-graduação. O Líderes Futurista quebra tabus e aqui hoje iremos falar sobre diversidades e essa história rica que vocês aí de casa estão loucos para saberem. Cris, uma honra tê-la aqui conosco. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Bárbara. Muito obrigada a RS Play TV. Estou muito feliz de estar aqui. Sabe que a nossa amizade não é de hoje, eu acho que são mais de 15 anos aí. E muito obrigada por estar aqui contigo nesse começo do teu programa. Parabéns. A Cris, obrigada, Cris. É uma honra estar com você aqui hoje. A Cris, a história dela é incrível e eu queria que ela contasse um pouco pra gente quem é a Cris. A Cris Alves, antes de ser uma autoridade, antes de ser uma diretora, antes de ser uma Miss. Conta um pouquinho da tua história pra gente, Cris. Bom, primeiramente, eu sou uma mulher transexual, né? Vamos começar assim. Eu sou uma mulher transexual, sou assistente social, sou especialista em gestão hospitalar, em políticas públicas, sou diretora do Hospital São Pedro. E acredito, Bárbara, na força do acolhimento e na força do amor, tá? Aonde um dia, tu sabe que eu fui acolhida, e hoje eu faço esse trabalho de acolher. Tu sabe que eu não estou aqui por uma questão de vitrine, holofote, e sim para mudar vidas. E é para isso que a gente vem batalhando o nosso dia a dia. Mas a Cris nem sempre foi a Cris. A Cris nasceu há 4 anos atrás, numa transição que Olha faz que interessante. muito pouco tempo, e logo aí já concorreu a deputada federal, né? E nisso foi vindo muitas coisas, muitas mudanças na minha vida, porque na minha época de menino, que era muito conturbada, né? Era muita loucura no sentido que, como é que eu posso explicar a melhor forma da loucura? Não era centrada, né? Não tinha uma cabeça centrada, não tinha uma profissão correta, assim, não tinha um norte, um meio. E nisso a Cris tem. A Cris, ela tem um hospital que ela consegue e tem um amor, o carinho pelo paciente. E assim a gente vai. E nisso dessa transição, ela trouxe todas essas coisas que aqui hoje estão. É muito interessante, né, galera? Porque quando a gente nasce um ser e dentro da gente a gente é outro, até a gente conseguir o nosso espaço e ser abraçado pela família, sociedade, leva um tempo. E a Cris, ela é uma guerreira eu conheço a história dela de fato, e ela lutou muito para chegar onde ela chegou. E que bom, né, Cris, tu se formou, fez especialização, hoje é professora de pós-graduação. E como que despertou isso em ti? Quando que tu pensou, eu, Cris, menino, estou pronto para fazer a transição, e como que foi essa transição?
Bom, aquele menino ele tinha muito medo da transição por conta que hoje em torno de 88% das mulheres transexuais elas são empurradas à prostituição. E eu tinha muito medo da prostituição e cair neste valo comum. Então eu decidi ter a minha casa, ter o meu carro, ter a minha faculdade, ou estar pelo menos encaminhada, né? E para depois sim transicionar, quando eu me sentisse segura. Quando eu me senti segura, eu transicionei. Fiz a transição e consegui completamente. Se disser que foi muito tranquilo, foi um mar de rosas, não é. Porque uma mulher transexual, ela nasce com uma espada apontada no mínimo 3 vezes nas costas. Uma, quando ela conta para a família. Outra, quando ela assume para a sociedade. E outra, quando ela decide qualquer coisa para uma sociedade. E Cris, tu foi criada pela tua avó, né? Como que ela reagiu quando tu fez a transição? Porque ela já sabia o que tu era, mas quando tu fez a transição, de fato, que ela te olhou e ela viu uma mulher linda, porque ela é linda. Obrigado. Como que foi, assim, a reação dela? Bom, eu e a avó, a gente teve muitos problemas quando eu me assumi gay menino, né? Ela disse para mim um dia, passe de outro lado da rua e não me cumprimente. Foi exatamente o que eu fiz. Passamos, acho que 1 ano sem se falar. Nisso, agora, quando eu transicionei 4 anos e meio, possivelmente por aí, ela não gostou e eu disse para ela, não vamos conversar sobre esse assunto, não temos mais o que falar. E ela disse, tá bom, porque eu estava morando, inclusive, numa parte da frente, ela morava na parte de trás. Que hoje eu levei ela de novo para morar comigo na parte de trás da minha casa. Por conta que eu posso cuidar dela, né? Ela já cuidou muito de mim. Hoje, ela com 70 anos de idade, obesa, problemas de saúde, eu consigo cuidar dela. E então, eu disse, sem falar sobre esse assunto, eu tô bem. Ela disse, então tá bom. E hoje é uma das pessoas que mais me defende, tá mais à frente, fica lutando, fica olhando tudo que é programa de TV para entender. Que tu participa. Que eu participo, para entender o que é transexualidade, o que é LGBTQIA+, porque é muito difícil realmente, né? É tudo muito novo. Nós estamos ainda muito atrasados com políticas públicas de verdade. E antigamente, isso já existe, né? Há muitos anos atrás. Só que era proibido se falar sobre o assunto. Hoje o assunto é muito mais amplo e muito mais aberto. E cada dia surgem novas possibilidades e novas coisas, né, neste mundo, né, Cris? O que acontece? Até pouco tempo atrás, transexualidade era uma doença. Né? Isso veio se mudando, não faz muito tempo que mudaram isso. Tá, mas isso foi diagnosticado pela psicologia? Daí a OMS, né, mudou, né, que tirou do mecanismo de doenças, né, e daí isso veio mudando. O Brasil avançou bastante, nós tivemos um retrocesso, estamos havendo agora outro retrocesso com a questão, infelizmente, dos Estados Unidos, né, que tirou todas as leis LGBTs, né, caiu todas a questão de mulheres, homens transexuais, banheiros. Nós estamos agora tendo outros retrocessos além de diversidade de direitos. Outros países são um retrocesso, né? Sim. Aqui ainda não existe esse retrocesso e esperamos que não exista, né? Que não volte para trás, que não né? volte. O Brasil já evoluiu muito neste tema. E, Cris, me conta como que tu escolheu a tua profissão? Tava te falando, né? Bárbara, eu tenho minha sobrinha, a Lívia, que é autista. Tem 2 marcos históricos, né? Que as pessoas pouco sabem, porque eu falo pouco sobre isso. Primeiro, eu não tinha dinheiro para fazer enfermagem, que eu queria ser enfermeira, né? Não tinha dinheiro para isso. Segundo, a Lívia, minha sobrinha, ela é autista. E daí eu queria algo relacionado à saúde
que pegasse o autismo. E daí que nasceu o serviço social e ele encaixou na minha vida, né? E aí é onde nasceu a assistente social. Eu virei assistente social por conta da Lívia e por conta da falta, né, que eu tinha do dinheiro ali e consegui encaixar. E hoje estou aí. Sabe que ontem eu estava conversando com uma estudante de medicina que é biomédica, esteta. Ela fez fisioterapia e a fisioterapia pagou a biomedicina está pagando a medicina, né? Então é uma evolução de escadinha que a gente tem na nossa vida. E eu queria que tu me contasse também, Cris, que tu disse que tu estudou muito sobre o autismo, né? E agora abril, gente, é o mês azul. E é o mês do autismo, né? Sim. Acabei estudando muito o autismo por conta da faculdade de serviço social, né? Por conta de rede, CREAS, CRAM, CAPS e todas as redes. Logo após a minha sobrinha, né, a Lívia, e agora nós temos possivelmente a minha nova sobrinha, que é gêmea, também da minha irmã, a Maite, que também pode ser autista. Então esse tema é um tema que eu carrego no peito, porque só a minha irmã, vou colocar esse exemplo, só uma mãe entende o que é ser mãe de um autista. É muito difícil, é muito complicado. E eu, como tia, eu tenho que me colocar no lugar. Tá na minha família. Então, ir lutar, entender aquele problema, descobrir, ver, isso daí faz parte da gente. Eu já gosto, né, de políticas públicas, né? Tanto que eu estou pós-graduado em políticas públicas. E daí, com isso tudo, acaba trazendo uma coisa na outra e fazendo uma ligação. E isso são muito importantes. A gente vai lutando por eles, que vai ajudando outras pessoas. E é esse o nosso compromisso. Sabe que a era da nossa avó é uma, a geração da nossa mãe é outra e a nossa geração é outra. E a cada ano que passa, vai surgindo novas doenças, né? Coisas que antigamente não eram faladas, não eram diagnosticadas e nem existiam, né? Então, eu fico pensando hoje, né? Estamos no mês de abril aqui, o mês do autismo, da saúde mundial, da saúde física. Antigamente, como que essas famílias, né, Cris, elas cuidavam de uma criança autista ou de uma criança com hiperatividade, TDAH, que hoje tem soluções, antigamente não tinham. Outra ligação na minha vida, né? Me convidaram para ser diretora do Hospital Psiquiátrico São Pedro, onde eu consegui me especializar em entender realmente o que é saúde mental. São 140 anos de história, né, para trás, e agora mais 2 que eu estou ali, do lado dele, com ele. Então, assim, como eram, né, Bárbara? A gente sabe como eram os manicômios, como eram os hospícios, a gente sabe o que é não ter acesso, o que é não ter direito humano, o que é não ter o acolhimento, o que é não ter a sensibilidade. A gente sabe como era os antigos manicômios, os hospícios. Então, era dessa forma. Os hospitais aqui em Porto Alegre, por exemplo, eram colocadas as pessoas em porões, né? Dos porões iam para os hospitais psiquiátricos. Dos hospitais psiquiátricos eram tratados, que não eram hospitais psiquiátricos, né? Eram manicômios, hospícios. Eram tratados que nem animais, né, Cris? As famílias abandonavam, porque não tinham mais o que fazer. E não sabiam como tratar, não sabiam como lidar. E deixavam no hospital. Né? Deixavam nesses hospitais clínicos, que os hospitais clínicos enviavam para esses lugares. E esses lugares ficavam até o fim da vida dessas pessoas. Sabe que outra doença que antigamente eu não sei como que levavam, né, esse fator
que é a esquizofrenia. Sim. Que a pessoa, de uma hora para outra, ela muda o temperamento, ela pode até matar um ser humano. E hoje em dia, as pessoas já conseguem tomar remédio regularmente e se manter no padrão normal, mas antigamente não existia isso. A esquizofrenia, a bipolaridade, o borderline, vários outros doenças mentais existiam que hoje nós temos o diagnóstico correto, medicação correta, terapia correta, onde uma equipe multidisciplinar consegue atender, acolher. E não é um psicólogo só, é uma equipe inteira, Sim. né, Cris? É psiquiatra, psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, é toda uma equipe em volta disto, de uma pessoa, né? Porque normalmente não sai o diagnóstico só de mim, né, ou só do psiquiatra, é de toda aquela equipe multidisciplinar. E agora, nos últimos 2 anos, tu faz parte do Hospital Psiquiatra São Pedro. Quando tu entrou lá, Cris, que tu viu como funcionava, o que te despertou, o que tu pensou assim no primeiro momento? Bom, Porque tu não imaginava, né? Ou tu imaginava uma coisa muito louca, né? não, claro que primeira coisa que vem na cabeça é aquela coisa muito maluca, né? Primeira coisa. Depois eu fui até a unidade de internação, foi onde eu consegui ver. E ali eu achei uma oportunidade para mim. Eu disse, olha, tá aqui uma coisa que eu gosto. E daí comecei a pegar aquilo, comecei a atender, já comecei a ser referência de criança, adolescente, adulto, e comecei, porque eu gosto muito de estar com o paciente, de estar à frente. Eu amo o SUS, né? Eu acho o melhor plano de saúde do mundo é o SUS. E os brasileiros não entendem que é o melhor plano de saúde do mundo. Outros lugares fora do Brasil não existe o SUS. Eu sou uma defensora, né, e luto pelo acesso ao SUS. E aquilo ali vai me fascinando, e os pacientes, e fui subindo. Daí eu virei coordenadora, me convidaram para ser coordenadora do Serviço Residencial Terapêutico do Estado, que são oriundos do Hospital São Pedro. Aquelas pessoas que a gente recém falou aqui, que foram abandonadas, que ficaram lá, foram para residenciais terapêuticos. Dos residenciais, daí eu virei coordenadora desse espaço. Dali eu fiquei 1 ano, quase, e depois fui convidada a ser diretora. Então eu subi, né, eu entrei como assistente, virei coordenadora e virei diretora administrativa do hospital. Viu? Tudo uma escadinha, né? Então ela passou por etapas dentro do hospital. Cris, o que é que tu mais ama na tua profissão? O que tu mais ama fazer na tua profissão? É o paciente, é o acolhimento, é o estar, é o conseguir. Hoje, como diretora administrativa, vou dar o exemplo de hoje. Eu consegui ver que a ponta teve a diferença lá na ponta. Que teve o acesso, que teve a alimentação adequada, que foi a limpeza, sabe? Que houve a diferença lá na ponta. Porque nós conseguimos entender o que é isso. Nós que viemos de comunidade, a gente sabe qual é a diferença que é necessária lá na ponta. Quanto uma comida gostosa, caseira, faz diferença dentro de uma unidade de saúde. E faz muita diferença mesmo, né? Porque se a gente for parar para pensar, 90% da população é a grande massa, né? Então, todo mundo... Tem pessoas que não têm nem o que comer em casa. Quando entra dentro de um âmbito da saúde, do hospital, precisa ser acolhida em todas as formas, né? Higiene. E a fome leva à loucura. Quando tu chegou a essa conclusão que a fome leva à loucura? Um pouco antes de entrar para o hospital, quando eu estava estagiando dentro do regional, do hospital em Guaíba, que eu fui estagiário de serviço social, eu descobri que a fome levava à loucura, que ela descompensava os pacientes. Eu estava ali brigando, sempre brigando por dar comida para esse, dar comida para aquele,
né? Sempre desse jeito. E daí eu descobri que a fome, e hoje dentro do Hospital São Pedro, eu consigo, porque nós temos ótimos profissionais dentro do Hospital São Pedro. É um lugar referência, né? Nós temos um departamento de ensino e pesquisa dentro daquele lugar. Então, é um lugar de muita história, são 140 anos ali dentro, que tem muita sabedoria. E, realmente, a fome traz a loucura. Nós precisamos levar políticas públicas para todas as pessoas. Então, esse fato que a fome, né, leva a pessoa à loucura, eu não tinha conhecimento. A gente tem o conhecimento no dia a dia ali, né? Mas, Bárbara, te imagina, tá? Imagina um dia sem comer, 2 dias sem comer, 3 dias sem comer, o que tu vai fazer? Aí entra o roubo, o mata para comer, né? Não é o certo, não é o ideal, eu não tô aqui para dizer o que é certo, o que é errado. Mas entra, né? O que eu tô dizendo é que uma coisa acontece e que dá um reflexo lá, né? Eu tô dizendo que a fome leva à loucura. A pessoa fica louca com fome. Ninguém em sã consciência consegue realizar uma atividade com fome. Consegue ler com fome, trabalhar com fome, não consegue. Não consegue. Assim, quem não tem saúde não consegue fazer nada, quem não tem comida não tem saúde, né? Então, uma coisa vai levando a outra. E, Cris, o que tu acha mais interessante na gestão do hospital? O paciente, né? Tudo para mim é o paciente. É a assistência para aquele paciente. Sim, não interessa se é administrativo ou não. Quando eu pego um contrato e leio um contrato, eu leio para o reflexo que vai dar para o meu paciente. Ah, bacana. Poucos profissionais pensam nisso, né? Sabe que nesse âmbito da saúde, eu sempre achei que os médicos são muito secos, eles não são humanos. Porque no SUS eu vejo muito isso, o paciente chega morrendo, o médico trata como se fosse uma almofada, sabe? Troca de lugar para lá e tchau. Troca para lá e tchau. O que acontece, né? As pessoas vão passando o tempo e as pessoas vão ficando mecânicas. Mecânicas. E eu acho que com o decorrer da profissão as pessoas olham tantas coisas, presenciam tantas coisas que não se chocam mais, né? Não, e eu acho que... Com a dor do outro, né? Eu acho, Bárbara, que chega um momento que tu desacredita que vai mudar, que pode mudar. Tu desacredita que tu vai conseguir melhorar a cama, tu desacredita que tu vai conseguir melhorar o piso, tu desacredita que tu vai conseguir tirar a goteira, que tu vai conseguir contratar profissional. E então a coisa fica mecânica, tô aqui porque eu preciso estar. E eu acredito todos os dias que eu vou conseguir mudar. Eu vou conseguir fazer diferente. Então isso que me move, faz eu levantar da cama e trabalhar, ler e tentar mudar ali. E isso te dá até ânimo para estudar mais, para poder ajudar, né? Nas demandas que aparecem no decorrer dos dias, e direção administrativa de um hospital lida com dinheiro, com a gestão e com pessoas. Qual é a pior parte para ti? Ou não existe pior parte? A parte mais complicada, sim, é pessoas, né? Com certeza é pessoas. Lidar com o ser humano, né? Onde pessoas... a parte mais complicada, né? É um serviço público, né? Nós estamos falando de um hospital público. Não é um hospital terceirizado. É um hospital público. Então, acaba sendo mais difícil, mais moroso. Então, sim, né? Acaba aí essa parte aqui. Mas a gente acaba... eu estou conseguindo me sair muito bem, até muito melhor do que eu imaginava. E, Cris, uma coisa que eu tenho no coração, que eu gosto de saber, as pessoas de casa também, o Estado investe na especialização dos profissionais? Sim, o Estado está investindo, o Estado está lutando, o Estado está conosco ali na ponta, né?
Então, não dá para dizer que o Estado não está conosco, porque o Estado está. As autoridades procuram saber como está a situação do hospital? Sim, nós temos um respaldo muito bom do governo do Estado do Rio Grande do Sul. Dos parlamentares, secretários, Eu falo mais da ou do gestão governo? mesmo. Do governo. Isso. O governo se preocupa com isso, né? E uma coisa que é muito interessante, que eu queria te perguntar também, né? Porque o nosso governador, ele, né, se abriu publicamente, né, para que ele é gay. Sim. E eu queria saber de ti, assim, tu estava lá no meio, né? Quando tudo foi dito na última campanha. E ele luta por essa causa da diversidade no Estado? Sim, luta, mas ainda nós estamos, eu acho que ainda nós estamos um pouco atrasados. Nós temos muito poucas mulheres e homens transexuais nas pontas, mas eu nem vou dizer nas pontas, tá? Eu vou começar uma coisa muito simples. Vai lá na tua cidade, tá? Retrocede lá na tua cidade, vamos pensar, qualquer pessoa aí, tá? Pensa na sua cidade. Quando tu vai no mercado, quantas pessoas tu encontra transexual? Quantas mulheres trans? Nenhuma. Na farmácia? Nenhuma. E assim vai. Tu sabe por quê? Porque na maioria das vezes elas são novamente empurradas a uma vala comum. E essa vala comum é a falta de acesso. E a falta de acesso leva à prostituição. Isso é muito difícil. Nós precisamos resgatar essas pessoas com políticas públicas efetivas. E tu acha que hoje em dia, em pleno 2025, tem um grande número de pessoas que não frequentam esses lugares? O Brasil é o lugar que mais consome esse conteúdo, né? Este conteúdo de mulheres transexuais, o país que mais consome é o Brasil. É o Brasil. Mas eu vou voltar aqui um pouquinho, dizer que o nosso estado também é o único estado que separou uma cota para pessoas transexuais. Qual é a cota? Uma cota de 1%. 1% para pessoas transexuais. E Porto Alegre agora separou também, está tramitando uma lei para separar 5%. Até ouvi um vereador batendo nisto. O que eu vou dizer? Né? E eu digo, antes pensava que eu era contra cotas, mas hoje eu sou a favor de cotas. Não é porque eu sou uma mulher transexual. Não, e tu luta pelo direito, né? É porque assim, o que acontece? Colocar, não vou dar exemplos aqui, fica muito ruim, mas é muito difícil uma pessoa negra ou uma mulher transexual que não tem acesso, ou indígena que não tem acesso, porque eles não têm. Mas o indígena, ele tem um órgão federal, que é a FUNAI, que eles recebem até um salário por mês e eles têm mais direitos do que vocês. É que recém começou os direitos das pessoas LGBTs, né? Imagina, nós entramos agora, eu, uma mulher transexual, agora que existe uma lei que me respalda se um homem me bater. Se um homem bater agora que eu tenho uma lei da Maria da Penha. Sendo que o país que mais mata mulheres transexuais é o Brasil. Sabe qual é a idade de uma mulher transexual viver no Brasil? Não. Chuta. 40. 34 anos. 34 anos. Só vive até 34 anos. Essa é a média do Brasil. Isso é um horror. Imagina, eu tô com a idade, tá acabando. Porque eu estou com 34 anos. Então venceu. E isso a gente precisa mudar, essa realidade. E é por conta da falta de acesso. E eu sei o quanto foi difícil eu chegar a ser diretora administrativa. Mesmo com estudo. Mesmo com um governador gay. É. Né? Quantas mulheres transexuais estão à frente? Tem eu e a Glória Cristal. A Glória Cristal, que está à frente de vários movimentos, Ela né? é diretora do Diversidade, né? Do Estado. Eu e a Glória. É poucas mulheres ainda que estão à frente de grandes pastas
e tem só diretorias ou subsecretarias. Por exemplo, o governo municipal da minha cidade não conversa comigo por eu ser uma mulher transexual, não existe um espaço de conversa. Gente, é sempre uma luta, né, para conseguir espaço, ainda mais quem é transexual. Mas, Cris, vamos para uma parte assim, mais gostosa de se falar. Vamos, com certeza. Além de ser diretora do Estado, de ter conseguido espaço, né, mesmo com todas as dificuldades, ela é Miss Mato Grosso do Sul. E eu queria que tu contasse um pouquinho dessa experiência, gente, como que veio isso? Olha, o Miss foi uma brincadeira que começou na Parada Livre e eu acabei aceitando. Depois eu disse, gente, como é que eu ganho esse negócio? E ganhei Miss Mato Grosso Sul, né? E tô indo concorrer ao Miss Brasil. E parece que vem grandes possibilidades, vem coisas boas aí. Nós estamos com grandes chances. Tu está entre as 3 prediletas do concurso. Estamos assim num páreo bem legal. Nós estamos num páreo bem legal. Nós estamos com a coordenação do Fábulo. Nós estamos com o cabeleireiro, que é o Alejandro, maquiadora Bia. Deixa eu ver quem mais. Fotógrafo Nilvio. O personal, que é o Renato. O nutricionista, que é o... não sei se agora, o Rui. Então, assim, a gente está com uma equipe já bem grande para isso. E nós estamos buscando parceria para chegar no Miss e arrasar. E vai ser um arraso esse Miss. E como que vai ser as classificatórias? Isso a gente ainda não pode contar, né? Isso tem que ser só a organização do MUT, que é o Miss Universo Trans. Só o MUT pode contar. Mas logo vai estar nas minhas redes sociais. Mas vai ser onde? Vai ser aqui em Porto Alegre. Porto Alegre que vai realizar. Vai sediar este ano no Miss Brasil. Quando que veio esse movimento? Quando iniciou esse movimento do Miss Trans? Olha, eu vi do ano passado porque me chamou muito a atenção do ano passado porque a Miss Universo é uma gaúcha, né? Que é a Luana, linda. Então, foi isso que acabou me chamando a atenção, porque eu disse, é uma gaúcha Miss Universo. E eu acabei conseguindo assistir mais perto, né? E de todas essas realizações, lutas de preconceitos, que foi uma escadinha, né, até chegar à diretora do Estado, como que surgiu esse convite para... Foi da própria diversidade, né? O movimento da diversidade. Isso, o próprio movimento ali disse, Cristo precisa concorrer, tu tá linda, tá malhada, como diz a Iesa. Nós temos também a estética Iesa. A Iesa disse pra mim, a tua barriga tá no negativo, gata. Eu disse, sim, porque eu malho, porque eu gosto de malhar. Então, vamos lá, vamos pro Miss. Eu acabei aceitando. Eu disse, olha que bacana. Eu tô maluca. Não tá maluca, não. E, Cris, uma coisa que eu fiquei curiosa, que eu anunciei no início do programa, depois eu quero voltar para esse fato ainda do Miss, para te contar mais pra gente. Eu quero fazer outras perguntas para ti. O que é Compotima? O Compotima. Conselho Municipal de Povos de Tradição de Matriz Africana de Guaíba. Tá, explica o que faz esse conselho. É um conselho que luta pelos direitos de matriz africana e pessoas negras da cidade de Guaíba, aonde eu estou presidente, né? Não sou, eu estou presidente. E o que te fez querer participar e estar à frente deste movimento? É que eu sou mãe de santo, né, também. Tem mais isso. A gente vai, é uma caixinha de surpresa aqui, né? Tu vai puxando uma coisinha, sai um... Eu sou mãe de santo, eu tenho uma casa de religião aberta há mais de 18 anos, né? Tu sabe disto. Onde eu tenho os meus filhos, eu tenho meus clientes.
Então, o conselho é onde eu consigo levar alguma coisa de políticas públicas para a cidade. E o município participa, colabora? É muito difícil. Eu consigo levar alguma coisa do estado para o município. O governo que está hoje, né, é um governo evangélico, né? Como eu digo, né, é um governo heteronormativo, cis evangélico. O que é cis? Nasceu, né? Nasceu o homem, aquele homenzinho branco de terno, né? Arrumadinho. Então hoje se pronuncia cis, não é mais homem. Não, é um homem cis e um homem trans, né? Uma mulher cis, tu é uma mulher cis, eu sou uma mulher trans. Entendeu? É um lugar de privilégio que a gente mais ou menos é uma brincadinha, tá? É uma brincadeira que dá pra fazer. Por exemplo, uma mulher branca, cis, hétero, mais fácil do que uma mulher negra, transexual, vai colocando assim algumas coisas que vai ficando mais difícil, entendeu? Então é um governo, é uma pessoa que tem muitos privilégios, que não sabe olhar a população, imagina, não tem um conselho que luta pelo direito racial dentro do município. O município não tem isso, mas tem uma isso pasta... vem de outras gestões, né? Porque a gestão da cidade, ela sempre foi de coronéis. Sim. Agora, estes últimos anos não está sendo. E não teve nada de melhoria nisso. Imagina, aumentaram, acho que em média de quase 180 CCs, 180 cargos, mas não colocaram uma diretoria de igualdade racial. Não colocaram algumas melhorias básicas, mas existe a pasta da mulher e da família, né? Então é um governo de direita. É um tema complicado, né? Cris, me conta uma curiosidade, as mulheres têm ciúme de ti? Olha, eu acho que não, Bárbara. De verdade, eu acho que não. Eu sempre tive uma ligação muito legal com vocês, com a mulherada. Com nós. Eu sempre tive isso. Sempre acabei dando dicas de como se vestir, de como se maquiar, porque eu tenho um curso de maquiadora, tenho um curso de cabeleireira. Então... É multifunções, além de ser diretora do Estado. Então, sempre teve isso, né? E conta pra gente, Cris, como que é... Tu está professora de pós-graduação, né? Sim, eu tenho uma cadeira na Odonto ali que eu fui convidada, né, onde eu sou pós-graduação da questão da RAPS. E existe preconceito? Não tem, assim, eu também não vejo muito preconceito, eu não posso assistir tudo que eu olhar eu ver preconceito. Eu tenho que enfrentar todas as barreiras, ir lutando e conquistando cada dia mais o meu espaço e trazendo os outros, as outras e todos comigo. E essa é a grande Cris Alves, né? Ela que passou por vários preconceitos, enfrentou, ultrapassou as barreiras. E eu quero que tu deixe uma mensagem para o pessoal que está te assistindo. Independente de qualquer coisa, acredite, lute, e saúde mental é muito importante também, tá? Busca ajuda, busca acolhimento, saúde mental é importante. Uma honra ter te recebido aqui no Líderes Futuristas. Muito obrigada. Obrigada, Babi. Te amo. Acompanhem o próximo Líderes Futuristas amanhã.